Eu tenho aqui a honra também de chamar para bater um papo conosco, nessa manhã de quinta-feira, nosso estimado, respeitado parceiro, amigo de trincheira, Sérgio Tavares. Muito bom dia, Sérgio. Tudo bem com você, meu caro? Bom dia, boa tarde aqui para Portugal, aqui na Europa são mais 4 horas. Muito gosto de estar aqui contigo, Marco António, e com esta turma incrível que aqui está, que time, alguns já conheci pessoalmente, como o Adril, estivemos juntos recentemente em São Paulo. Bastantes convidados, ainda não tive a oportunidade, mas com certeza havemos de nos cruzar por aí nesta luta, nesta odisseia contra este comunismo, contra este socialismo, contra este monstro horroroso que quer devorar o mundo, mas que aos poucos vai sendo exposto. E acho que é muito disso que vamos falar também, porque a Venezuela, como vocês sabem, está a expor também mais uma vez o que é que se passa naquele lado que joga sujo. E então vou-vos trazer aqui, provavelmente, eu nem sei muito bem qual é a pauta, mas eu creio que, Marco, que será saber a visão daqui da Europa do que se vai passando aí na Venezuela. Eu acho que é legal, Sérgio, você começar falando para nós sobre esses dois pontos principais. Acho que seria muito legal, a gente gostaria de ouvir. Depois eu até queria ir para as Olimpíadas, que é uma pauta onde todo mundo pode comentar e perguntar para você que está aí perto, mas eu acho que um panorama geral sobre Venezuela e sobre o que está acontecendo com Irã e Israel nesse momento histórico. Ora, muito bem, do segundo tema não tenho absolutamente nada a dizer, porque como eu não vejo televisão, eu não tenho tido muitas informações sobre tudo o que seja guerras. Eu sou sincero, eu tento desligar, porque eu não vejo mesmo noticiários, não vejo telejornais. Todas as notícias que eu vejo, todas as informações que eu recolho são através das redes sociais e através das minhas próprias pesquisas. Então acompanhei em rodapé esses ataques da guerra, mas quis-me abstrair mesmo, porque na minha cabeça chega de guerra, chega de confusões, já chega de energia má. Agora a Venezuela não, a Venezuela é a luta de um povo que quer libertar-se do comunismo, quer libertar-se da ditadura, com muito paralelo ao que se passa no Brasil, e então na Venezuela centrei toda a minha atenção. Portanto, só consigo mesmo comentar esse tema porque de guerras eu sou sincero, não quero mesmo saber, não quero ter a cabeça limpa disso, e aconselho todos a fazerem, porque energia má já chega àquela que nos entra às vezes pelas redes sociais quando vemos o que não queremos. Agora, deixem-me dizer-vos a visão daqui na Europa de como é que está a chegar toda a situação da Venezuela. Primeiro, uma coisa interessante é a comunicação social, a mídias, tem estado de facto a noticiar as coisas que se passam na Venezuela, tem até dado a entender que há mesmo fraude, tem mostrado a luta do povo nas ruas e não tem estado propriamente do lado do Maduro, o que é incrível. Só que há uma explicação para isso, porque é que as coisas são tão más no que diz respeito a esse regime da Venezuela, que a própria comunicação social, se tivesse outra postura, ia ser então atacada ainda mais do que já é, ia cair mais em desgraça do que já cai, porque aqui em Portugal acontece o mesmo fenómeno que vocês aí no Brasil, que os portugueses já não confiam na comunicação social, já não dão credibilidade nenhuma e, portanto, eles agora tentam limpar um bocadinho a imagem. Ora, que informações é que nos chegam aqui na Europa? Que, de facto, Edmundo González ganhou, sem dúvida, estas eleições. Fala-se em 67% contra 30% de Nicolás Maduro, na melhor das hipóteses. Portanto, nem sequer é os 51-49, como aconteceu no escândalo do Brasil, que foi para não parecer muito mal. Neste caso é muito pior, porque e recebemos aqui imagens ontem em Portugal da Casa Branca, nos Estados Unidos, a avisar que eles próprios estão a perder a paciência com Maduro, porque ele está a esconder os detalhes das eleições, não está a haver transparência. Depois também temos recebido imagens absolutamente surreais, ridículas, de Maduro a declarar guerra a Elon Musk e que quer lutar no primeiro round com ele, com uma postura de quem está completamente perdido. Nota-se que Maduro está completamente desnorteado, já nem tem noção do ridículo das coisas que diz. Chegaram-nos também aqui outras informações que o Maduro está com aqueles tiques ditatoriais mesmo no seu esplendor máximo, porque já fala-se que ele criou um aplicativo para que os chavistas denunciem os vizinhos opositores e as pessoas que se manifestem nas ruas. E depois vemos um enorme paralelo, e agora aqui já a comunicação social já não faz esse paralelo com o que se passa no Brasil, mas nós que estamos atentos fazemos, porque reparem no que é que estamos a ver na Venezuela: mortos.
presos políticos, cerceamento do debate e das liberdades, falta de transparência, desrespeito à Constituição, perseguição a opositores do regime, um judiciário aparelhado. Isto é 100% igual ao que vimos no Brasil. Daí não estranharmos o apoio de Lula a Maduro antes destas eleições e não estranharmos agora o silêncio perante todas estas atrocidades e ilegalidades que vão acontecendo. Vimos, por exemplo, também lá na Venezuela o próprio presidente do Congresso que veio pedir prisão para os opositores por eles estarem a alegar fraude nas eleições, que é uma fraude absolutamente escancarada, visível, nem qualquer pessoa que perceba, porque nem os números bateram certo nos 100%, e mais a questão dos próprios Estados Unidos já virem dizer que estão a perder a paciência. Então, estamos neste ponto em que Brasil e Venezuela têm ambos agora, neste momento, presidentes, não podem sair à rua, não têm o povo com eles, fraudam eleições, cometem crimes contra a humanidade e, em comum, o comunismo, o vermelho, o marxismo, tudo aquilo que é mau. Só para terminar, também dizer que aqui a Embaixada Portuguesa na Venezuela alertou os portugueses, cidadãos portugueses, para não saírem à rua, para evitarem saídas às ruas, devido à situação complicada, porque Maduro já mandou os militares para irem oprimir as populações que estão legitimamente a fazer os seus protestos. E aqui em Portugal, os partidos que deram os parabéns a Maduro foi o Partido Comunista Português, obviamente, que lhes valeu uma chuva de críticas de muitos dos outros partidos. E também não podemos esquecer que o próprio Putin felicitou Maduro e considerou um irmão mais velho, que é também vergonhoso. Eu não gosto do Zelensky, mas também não gosto do Putin, porque ele agora também vai mostrando a sua face. Então aqui na Europa são estas as informações que vão chegando e com esse pormenor é que a mídia não tem escondido a luta do povo e não tem escondido a possível fraude. Eu digo possível para efeitos de censura, mas pronto. E é essa imagem que chega aqui à Europa. Alguém tem uma pergunta para o Sérgio? Vai lá, Adriles. O Sérgio, a gente tem na Europa, em Portugal, a gente tem realmente governos autoritários, mas a gente não tem hoje, me corrija se eu estiver enganado, a não ser parte da Rússia, claro, que faz parte da Europa, nenhuma ditadura ostensiva na Europa. A gente estava num debate aqui ontem, a gente falava exatamente da OTAN, por exemplo, que é um órgão fiscalizador para não estabelecer-se ditaduras ou conflitos absolutamente injustos dentro do continente europeu. Na América Latina, há a eclosão de várias ditaduras. A Venezuela tentaram fazer, sobretudo na época do Covid, lá na Argentina. A gente tem a Nicarágua, a gente tem Cuba, que é uma ditadura de quase 100 anos, e você tem a ditadura mais hipócrita e demagógica do mundo, que é a do Brasil, que é em nome da defesa da democracia, uma ditadura singular no judiciário. A gente estava debatendo aqui nos últimos dias a criação de uma coalizão de países ou de uma entidade que represente essa coalizão de países para inibir a eclosão e a ascensão dessas ditaduras. A Venezuela, todo mundo sabe que é uma ditadura há 30 anos. Todo mundo se desespera. Onde vai parar a Venezuela? Já parou há muito tempo. Você acha que seria necessário? E quais os meios necessários para a fundação de uma coalizão de países? A gente tem Mercosul, que é um bloco econômico. Por que a gente não tem um bloco de defesa à democracia e à liberdade dos povos? Como é que a gente poderia fazer isso? Você acha que seria viável fazer isso? Essa é uma questão muito pertinente. Deixem-me dizer-vos que aqui na Europa nós temos também ditaduras, só que estão transvestidas, estão escondidas. Temos o Pedro Sánchez em Espanha. Durante a pandemia foi uma das piores ditaduras sanitárias que se viveu no mundo. Em França também. O próprio Canadá com o Justin Trudeau, na Austrália. Portanto, aqui também deste lado também temos aqui ditaduras, só que assim muito transvestidas, porque são os mesmos, servem os mesmos donos do mundo. Mas ao menos não matam as pessoas e prendem as pessoas de maneira ostensiva, né? Não fazem tudo tão às claras como tão à descarada como acontece aí. Agora, acontece que a NATO, a OTAN, neste momento está completamente... A OTAN é os Estados Unidos. E eu já entrevistei vários generais que me dizem que a OTAN são os Estados Unidos e está completamente comida também pelo globalismo, tal como a NATO, como a ONU, como a OMS. São instituições que estão comidas por outros interesses
globalistas e, portanto, não estão ao serviço do bem. Portanto, através da OTAN, percam completamente a esperança. Eles servem os interesses do Fórum Económico Mundial, Grupo Bilderberg, essa gente assim toda que pensa que manda no mundo, que quer reduzir a população, quer impor o comunismo, quer dividir-nos uns contra os outros, quer criar o caos social, guerras, pandemias, doenças, para nos ir aos poucos enfraquecendo e acabando connosco e pondo-nos uns contra os outros. Agora, qual é que é a solução? A solução é aquilo que já vem vindo a acontecer, principalmente desde o ano passado, e algumas das coisas, e ações também onde, por exemplo, o Marco António esteve presente e eu estive presente, intercâmbios entre países, ações de denúncias internacionais, mas, por exemplo, o CPAC que vocês tiveram agora aí em Balneário Camboriú, e que acontece nos Estados Unidos e que acontece na Hungria, é uma forma de unir e de fazermos essa coalizão, porque a única forma de realmente lutar contra isto é unir as direitas do mundo inteiro, com direita conservadora, a verdadeira direita, não aquela falsa centrista, e falarmos a mesma língua, protegermos, denunciarmos. Isso já começa a acontecer. Nós vemos aqui em Portugal o Partido Chega, do André Ventura, que tem denunciado muitas das atrocidades que acontecem no Brasil. Não tanto como eu próprio, porque eu vivo muito a questão do Brasil e levo isso muito a peito, mas depois do canal Sérgio Tavares, tem sido o Partido Chega e os deputados do Chega que mais têm alertado para as atrocidades que acontecem no Brasil. A mesma situação era que a Venezuela, o Chega e André Ventura, os deputados, têm sido incansáveis a partilhar vídeos, a partilhar denúncias, a denunciar a situação que se passa agora na Venezuela, que é gritante, que é triste, onde já estão a matar pessoas, onde já estão a prender pessoas, já estão a raptar pessoas, e portanto é isso que tem que acontecer. E o mesmo aconteceu nas eleições também, quando houve eleições no Brasil para Bolsonaro com Lula, o Chega apelou ao voto em Bolsonaro. Quando agora houve eleições em Portugal, Eduardo Bolsonaro e a direita conservadora do Brasil apelou ao voto aqui no Chega. Só que isso agora tem que ser feito a uma escala global, com o Vox em Espanha, com a Meloni, com a Le Pen, com o Viktor Orbán na Hungria, ou seja, tem que se unir toda a gente. E já está a começar a acontecer. O facto desse CEPAC ter sido tão incrível aí no Brasil, tal como já é nos Estados Unidos, tal como já começa a ser feito, há de ser feito também aqui em Portugal. Vamos ter que unir, vai passar por aí. Então o segredo, Adriles, é falarmos a mesma língua, proteger as costas uns aos outros e denunciar as atrocidades uns dos outros. Portanto, isso já começa a acontecer. E não acontecia. Se vocês imaginarem, de há 2 anos para trás, para cá, era cada um no seu quintal, ninguém queria saber uns dos outros. E agora começa a haver essa união. Só falta uma articulação, para além do discurso, uma articulação de uma ação, né? Esse que é o nó. Exatamente. E já temos isto que está aqui a acontecer. Estar aqui um português a falar convosco, ainda recentemente estivemos juntos lá na Paulista, eu estive com o Marco António em Bruxelas, estivemos juntos em Washington, estas denúncias internacionais, este encontro com parlamentares da Hungria, e o Marco António viu os parlamentares que os eurodeputados com quem tivemos aqui na Europa, são muito reputados, é gente com um enorme carisma, que é bastante conhecidos e com uma voz muito grande aqui na Europa, e que disseram os nomes pelos bois, já não falavam em Lula, diziam Alexandre de Moraes, a ditadura do Brasil, e são os mesmos agora que também já estão a alertar para a questão da Venezuela. Portanto, o caminho vai passar por aí, é continuar a fazer, porque o Marco António sabe que muitos brasileiros diziam, mas o que é que essa gente anda a fazer nessas ações conjuntas? Andam a passear? Não andam a passear. Eu assisti com os meus próprios olhos, dormiam pouquíssimas horas, estavam em reuniões umas atrás das outras, encontros ao mais alto nível uns atrás dos outros, e essas reuniões deram frutos porque puseram a comunidade internacional a falar o que se passa no Brasil, ao ponto de agora qualquer português sabe que o Brasil tem uma ditadura, e não é só por minha causa, é por causa de outras pessoas também. Portanto, é isto que temos que continuar a fazer, e o facto de estarmos aqui unidos, aqui juntos, porque agora estamos a falar da Venezuela e do Brasil, um dia podem ser vocês estarem livres desse pesadelo que estão a viver, e nós aqui na Europa estarmos engolidos por esta Ursula von der Leyen, por esta União Europeia que é absolutamente comunista, terrorista, e nós precisamos que sejam vocês a denunciar o que se passa aqui. Perfeito. Porque vimos na pandemia estas perseguições que Maduro está a fazer. Tivemos aqui na pandemia também perseguições iguais aqui em França, etc. Portanto, vai passar por aí, Adriles. É uma grande rede que a gente tem que formar, né? A gente está quase chegando perto aqui do tempo da entrevista. Wagner, você tem uma perguntinha para o Sérgio? Tenho sim. Eu gostaria de complementar a pergunta do Adriles, na verdade, porque assim, existem coalizões, só que elas geralmente são de esquerda, né? Ou, enfim, a ONU é extremamente
globalista e identitária e progressista. Então, eu acho que a questão é, beleza, está havendo realmente uma comunicação maior da direita agora. Foi muito importante para o Brasil, inclusive, ver parlamentares do Chega falando sobre o Alexandre de Moraes. Também vi políticos da Espanha lá falando sobre isso. É importante para a gente saber que internacionalmente os problemas do Brasil estão repercutindo, mas ainda falta organização e falta um grupo oficial como a ONU, né? Então acho que eu poderia estender a pergunta do Adrilles para essa questão. Será que seria mais fácil, ou não sei se mais fácil ou mais eficiente, criar uma ONU de direita? Porque acho que a questão é essa, né? Não é só ter uma coalizão de nações, mas sim uma de direita, que não defenda interesses globalistas, progressistas. Colocar ombro a ombro os espaços na ONU, na OTAN, enfim. Então, será que é melhor criar um grupo organizado de fato, que seja visivelmente de direita, ou tentar fazer com que a ONU passe a ser mais de direita e defenda mais coisas? Tem como mudar a ONU? É possível fazer com que ela vá um pouco para... mude a janela de Overton para que a ONU também defenda interesses mais conservadores? É uma questão, de facto, bastante pertinente e faz todo o sentido. A ONU é muito complicado, mas não é impossível, porque nós vemos aqui a própria Comissão Europeia, que é uma organização também progressista, comunista, absolutamente nefasta para Portugal, e agora levou uma grande tomada com a chegada de imensos conservadores, de eurodeputados conservadores de direita, o que vai mudar o panorama aqui da Comissão Europeia, e as agendas nefastas, climáticas, pandémicas, de impostos, etc., vão ter que agora acalmar. Se também a direita e os conservadores conseguirem ter acesso a essas instituições globalistas que são as piores à face da Terra, a ONU e a NATO, a OMS, isso era o ideal, mas aí parece-me bem mais difícil de entrar. Porquê? Porque estamos a falar de organizações não eleitas, que ninguém elegeu, eles fazem aquilo que eles bem quiserem. Então, a partir daí, eu acho que é completamente impossível. Agora, sim, seria muito importante haver uma organização assim oficial, como o Adrilles falou, da Mercosul, etc., haver uma organização de direita, mesmo uma entidade que não se resumisse a um encontro de CEPACs, obviamente, mas uma entidade mesmo, uma coisa estruturada para realmente a direita passar a ter voto na matéria, passar a ter uma voz muito mais forte. Mas essa é uma luta que nós já vimos tendo até, por exemplo, com as próprias televisões. Nós já vimos dizendo que precisamos de televisões de direita e elas não aparecem. Nos Estados Unidos ainda dá-se nota um bocadinho, mas aqui em Portugal não, é tudo de esquerda, no Brasil é tudo de esquerda, tirando a Oeste Sem Filtro, tirando depois canais como os vossos independentes. Portanto, ainda há muito, muito trabalho pela frente. Porquê? Porque esta esquerda leva décadas de preparação, décadas de militância nas escolas, no jardineiro, o carteiro, nos artistas, em todo o lado. Tem muitos milhões a financiá-los, de gente como Jorge Soros, de globalistas da pior espécie. E, portanto, isto é um David contra Golias. Só que nós temos a vantagem de termos o bem do nosso lado. E, a partir daí, isso dá-nos um trunfo que os outros não têm. E eles depois acabam por dar tiros nos pés e cometer imensos tiros. E aquilo que eu falei há bocadinho do Maduro, o discurso com o Elon Musk é de quem está completamente perdido e a cair em desgraça. Então nós temos que aproveitar. Eles têm dado vários tiros nos pés com esta ideologia de género, com esta questão climática, com a imprensa a cair em descrédito. Portanto, é a altura de fazer isso. Vocês realmente dizem tentar criar uma organização. Agora quem? Porque depois vão entrar a luta de galos e a luta e quem é que manda mais e quem é que vai ter protagonismo, quem é que não vai ter, e aí vai ser muito complicado. Vocês sabem que até na direita existe essa competição de poder e é muito complicado. Somos humanos. Eu queria agradecer demais o Sérgio, falar, para todo mundo que está nos ouvindo aqui, entrem no Instagram, canal_Sérgio Tavares, ou no canal dele no YouTube, que é canal Sérgio Tavares também. Entrem lá para acompanhar um trabalho magnífico que o Sérgio faz. Eu só tenho a agradecer o Sérgio pela cobertura que ele fez do dia 14, dia 7 tem mais. Eu quero ver se a gente consegue combinar com ele a vinda dele para cá, para fazer a cobertura. E, Sérgio, portas abertas para você todos os dias, todas as manhãs, aqui no Show da Manhã, em todos os programas do Fio Diário, tá? Obrigado aí pela força e pela participação sempre. Muito obrigado, meu amigo.
Muito obrigado também e parabéns, continuem este trabalho, porque com a imprensa completamente em desgraça e descredibilizada, são canais como este que vão fazer toda a diferença, canais como os nossos. E acreditem, vocês vão chegar muito, muito, muito longe, como o fio diário dos Estados Unidos. Vamos ver aí, vamos ver-vos num lugar que vocês não imaginam. Olhem que eu sinto estas coisas e sei. Portanto, muitos parabéns a todos vocês, cada um à sua maneira são heróis dessa luta, dessa resistência, e da minha parte já sabem, tem aqui um soldado na Europa com a causa brasileira aqui dentro do coração, porque eu senti esse chamamento, senti esse apelo, senti esse ataque, e agora vai ser até o último dia da minha vida. Muito gosto, eu nem sempre tenho tempo disponível, mas quando eu puder, será um prazer enorme estar aqui. Continue o vosso bom trabalho, e Marco, espero ver-vos, assim senhora, no dia 7 de setembro. Se Deus quiser. Obrigado, meu amigo. Um ótimo dia para você. Obrigado.